Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nesse exercício, a gente vai falar um pouco sobre álgebra aplicada à geometria, Geometria plana aqui no caso. Então nós temos aqui o seguinte exercício, vamos ler o enunciado. Considere a figura abaixo formada por retângulos e com os seus lados tendo as seguintes medidas. Então nós temos aqui essa figura, que ela é formada por vários retângulos. Então eu tenho aqui esse retângulo, por exemplo, que eu pintei aqui de azul, a gente tem esse outro retângulo que eu pintei aqui de amarelo, tem esse outro aqui de verde, tem esse outro retângulo também cor de laranja. Então tem vários retângulos formando essa figura maior aqui, ACFH, tudo bem? Lembrando, que esse desenho ele está fora de escala, tá? Então é muito arriscado a gente chegar e falar que, por exemplo, essa figura ACFH é um quadrado, porque a gente ainda não tem certeza se isso aqui é um quadrado ou não. Na verdade, aqui já tem até a medida, A gente já pode até dizer que não, tá? Mas vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte: a primeira coisa que pede aqui para a gente calcular é a medida do segmento BC. Tudo bem? Então, olha só, o segmento BC. O segmento BC, pessoal, é esse aqui, ó. Que eu vou até destacar ele em vermelho, tá? Para ficar fácil para vocês visualizarem. O segmento BC é esse aqui, ó. Tudo bem? É esse que eu coloquei em vermelho. Na verdade, deixa eu ver se eu coloco uma outra cor aqui para ficar mais destacado, Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar nessa cor aqui. Bom, vamos testar com essa. Ah, parece que essa daqui vai ficar melhor, Ó. Vamos tentar aqui colocar, vai vai vermelho mesmo, tá? Vai o vermelho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos aumentar aqui isso. Então, esse segmento que está aqui em vermelho, ele é o BC, tudo bem? Pois bem, ele está pedindo a medida desse segmento aqui, ó, que eu coloquei ele em vermelho. Para a gente calcular então a medida desse segmento que está em vermelho, veja bem, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que pegar esse segmento HF, tudo bem? Que é o que eu vou colocar aqui em uma outra cor. Vamos ver aqui, eu vou colocar ele em azul escuro, vamos ver se dá certo, Então a gente vai pegar esse segmento aqui, HF, tudo bem? E a gente vai ter que subtrair a medida desse segmento aqui que está em azul, desse segmento menorzinho aqui que é o HG, tudo bem? Então a gente vai fazer a subtração desse segmentozinho, eu não vou colocar por cima, tá? Eu vou colocar ele um pouquinho mais embaixo para você entender o que está acontecendo. Então a gente vai subtrair esse segmento maior, que é o HF, desse segmento menor, que é o HG. Consequentemente, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o segmento na medida do BC. Tudo bem? Porque você há de concordar comigo que esse segmento aqui, ó, que no caso aqui em cima está sendo o GF, ele tem a mesma medida que esse segmento BC aqui. Tudo bem? Então, se eu fizer o HF menos o HG, vai sobrar o quê? O GF, que é a mesma coisa que o segmento BC, que é o que está pedindo aqui, ó, no enunciado. Então vamos lá, vamos armar a conta aqui então. Vai ficar assim, ó. A gente vai pegar aqui o segmento BC. Vamos dizer que ele vai ser igual ao HF menos o HG, que é esse aqui, ó. Tudo bem? Bom, então vai ser o HF menos o HG. Então o segmento BC ele vai ser o HF, que mede quanto? Ó? O HF, ele mede 6y3. Então ele está aqui, ó. Essa é a medida do HF. Então vamos colocar ele ali.
Então é 6y mais 3. E a gente tem que fazer menos o HG. O HG é esse camaradinho aqui, ó. Essa é a medida do HG, tudo bem? Só que a gente vai ter que tomar um certo cuidado agora. Então a gente vai ter que colocar aqui o sinal de menos, que veio exatamente, ó. Ele veio exatamente daqui, tudo bem? Só que essa medida y mais 3, que é do HG aqui, ó, a gente vai ter que tomar o cuidado de colocar essa medida entre parênteses. Tudo bem? Porque senão vai dar errada a conta. Repare que a medida do HG é y mais 3. Então não posso simplesmente colocar o sinal de menos aqui e colocar o y mais 3 sem o parênteses. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Lembre-se sempre de abrir o parênteses e colocar y mais 3, a medida do HG, aqui dentro do parênteses. Então vai ficar assim, ó, y mais 3 aqui dentro. Ok, então vamos continuar o desenvolvimento da conta. Vai ser assim, ó, BC vai ser igual ao 6y mais o 3. E aí é o seguinte, esse y que está aqui, ó, ele tem um número invisível na frente, está escondidinho ali. A gente sabe que o número que está ali na frente dele é o 1, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá, aqui, para a gente colocar esse número 1 na frente dele ali, ó. Então o número 1 está ali na frente do y escondidinho, e a gente sabe que esse número 1 aqui, ó, ele é o quê? Ele é positivo, tudo bem? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que confrontar o sinal aqui, ó. O sinal de menos que está aqui fora com o sinal de dentro positivo aqui do 1. Então vai ficar menos com mais, menos. Então esse menos a gente vai colocar aqui e a gente vai colocar o 1y aqui. Tudo bem? Agora a gente vai ter que confrontar esse sinal de menos aqui, que está aqui fora, com esse positivo aqui do 3 aqui, ó. E a gente sabe que menos com mais é menos. Então a gente vai colocar o menos aqui. E o 3 a gente vai descer ele para cá, ó. Tudo bem? Então perceba, a gente confrontou os sinais que estão aqui dentro do parênteses com esse menos que está aqui fora. Então menos com mais, menos, está aqui, um y. E aqui o menos com mais, menos. E o 3 a gente desceu ele para cá. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar desenvolvendo, a gente vai dizer que o BC ele vai ser o seguinte. A gente vai pegar agora os termos que são semelhantes e reagrupar. Colocar um do lado do outro. Pensa assim, ó. Vou fazer então uma analogia para você entender, tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Você vai ter que reagrupar aqui esses termos aqui de acordo com os termos que são semelhantes. Imagina que você tem uma estante cheia de livros e aí você tem misturado lá um monte de livros. Você tem livro de história, de geografia, de matemática, de química, de ciências. E o que você vai fazer então para você organizar a sua estante? Você vai pegar os livros de matemática e vai colocar um do lado do outro, tudo bem? Você vai pegar os livros de história e vai colocar um do ladinho do outro. Você vai pegar os livros por exemplo, química e vai colocar um do lado do outro. Então é isso, você vai pegar aquilo que está desorganizado e vai organizar. Então o que são termos semelhantes? São aqueles que têm a mesma letra e o mesmo expoente, tudo bem? Se a gente olhar aqui, ó, no caso aqui do y, né, o 6y, o expoente dele que não está aparecendo aqui, na verdade é o número 1. Desse y aqui que está junto desse 1 também, ó, não está aparecendo nada, então o número 1. Então, se os termos semelhantes são aqueles que têm a mesma letrinha e o mesmo expoente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 6y1 aqui,
E do lado dele eu vou colocar quem? O menos 1y1. Menos 1y1. Repare que eles são semelhantes porque eles têm a mesma letra e o mesmo expoente. Mesma letra e mesmo expoente. Ok. Então já coloquei aqui embaixo esse termo aqui e esse aqui. Quem que falta eu reagrupar aqui? Ah, o mais 3, que eu vou colocar aqui. Então eu vou riscar ali para mostrar que eu já coloquei ele aqui embaixo. E quem que falta eu colocar aqui, ó? E lá embaixo, o menos 3 aqui. Então o menos 3 eu já vou riscar aqui. E vou colocar ele aqui embaixo. Tudo bem? E aí vai ficar assim, ó. O BC vai ser o 6y1 menos y1. Como que eu faço a conta desse trechinho aqui, ó? Só dessa parte aqui, ó. Eu faço o seguinte. Eu conservo a letrinha com expoente. Deixo eles aqui intacto. E faço a conta somente dos números. Então vou fazer a conta do 6 e o menos 1. Então 6 menos 1, a gente sabe que é quanto? A gente sabe que é 5. Ok, então aqui deu 5y. 5y1. E essa parte aqui, ó, mais 3 menos 3 é 0, né? Então aqui eu vou colocar o mais 0. Então BC, ele vai ficar assim, ó. Como o 0 não vale nada, eu vou colocar aqui então que o BC, o segmento BC, é o resultado de 5y1, beleza? Então, isso aqui é a medida do segmento BC que a gente encontrou aqui, ó. Então, BC é 5y1. Agora, vamos tentar resolver o item B. Vamos lá. Lembrando, né, antes de mais nada, que sempre que eu conseguir calcular aqui a medida de alguma coisa aqui do desenho, que no caso aqui foi a medida do segmento BC, o que eu tenho que fazer para mim não me perder e me ajudar, né, a entender o que está acontecendo aqui no desenho. Por exemplo, aqui eu encontrei que o segmento BC é 5y, então eu vou colocar aqui, ó, que a medida do BC é 5y. Tudo bem? E até mesmo eu posso fazer o seguinte, ó, posso até extrapolar, tá? Se o BC aqui é 5y, quanto que vai medir aqui, por exemplo, o GF? Mesma coisa. Então, o GF, eu já sei que ele também mede a mesma coisa que o BC, que é 5y. Tudo bem? Então, vamos lá para o item B. Então, agora, ele quer o seguinte, ele quer a medida do segmento IJ. Ó, o IJ é esse aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, então. Vamos dar a cor aqui, ó. O IJ é esse aqui, ó. IJ. É essa medida que ele quer aqui, ó. Tudo bem? Repara que o IJ, que eu vou destacar aqui ele em outra cor. Vamos colocar ele aqui na cor... Deixa eu pegar uma outra cor bem destacada aqui, ó. Vamos colocar o IJ aqui, ó, com essa cor. Esse é o segmento da qual ele quer a medida, certo? O IJ. Se a gente for reparar aqui no desenho, o IJ ele tem a mesma medida que o ED, né? Ou DE, como você preferir, tanto faz, tá? Então é o seguinte, para me encontrar a medida do IJ, basta eu pegar a medida do CF, que é 4y mais 1, tudo bem? Que é essa medida que está aqui, ó. E subtrair da soma do EF, que é y mais 1, com o DC, que é y mais 2. Porque se eu fizer essa conta de subtração aqui, ó, esse segmento aqui, ó, menos essa parte e essa, né, a soma dessas duas partes, vai sobrar o quê? Vai sobrar exatamente o segmento que eu quero aqui, ó, que é o ED, que tem a mesma medida que o IJ, que é o que está sendo solicitado aqui, ó,
a medida do segmento IJ. Então vamos montar o cálculo, vai ficar assim, ó. Então, o IJ, o segmento IJ, ele vai ser o quê? Ele vai ser o CF menos o quê? Lembrando que eu tenho que colocar, né, tomar o cuidado de colocar entre parênteses. Vai ser a medida do segmento EF somado com o segmento CD. Tudo isso aqui entre parênteses. Então, se eu pegar aqui o CF e subtrair da soma do EF com o CD, vai sobrar só o ED, que é a medida do IJ, que é a que está pedindo aqui no enunciado. Então, vai ficar assim, ó. A gente vai ter que o IJ vai ser o CF. Quanto que vale o CF? Vale isso aqui, ó. O CF vale 4y mais 1. 4y mais 1. Então aqui vem o menos, né? E agora o que está lá dentro do parênteses vai ser o EF, que vale quanto? Vale aqui, ó, y mais 1, tudo bem? Então vai ser y mais 1. E aí eu tenho que tomar o cuidado também de já colocar aqui o número que está escondidinho aqui na frente do y, né? Que é o 1 positivo. Tudo bem? Bom, aí vem aqui o sinal da soma, que é o mais aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. E aí agora a medida do segmento CD. Quanto que vale o CD aqui, ó? Né? Vale y mais 2. Então vamos lá, ó. Y mais 2. Tudo isso aqui dentro do parênteses. Então se eu abrir o parênteses aqui, eu tenho que fechar ele aqui. E de novo, né? Na frente desse y aqui, qual que é o número que está lá escondido, invisível, né? É o número 1. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Então, o IJ vai ser o 4y mais 1 menos, aí vem o parênteses, né? E eu vou fazer o seguinte, tem termos semelhantes aqui dentro do parênteses. Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso reorganizar. Lembra lá do exemplo dos livros? Então, assim como eu organizo os livros, né, por matérias, matemática, os livros de história, os livros de geografia e etc., eu também tenho que reorganizar aqui os meus termos semelhantes. Então, eu tenho aqui o 1y e do lado desse 1y que eu já desci ele para cá, eu vou colocar quem? Esse outro 1y aqui, ó. Do lado desse 1y, quem que eu vou pôr agora? Eu vou colocar esse mais 1. E do lado desse mais 1 aqui, eu vou colocar quem é semelhante a ele, que é o mais 2 aqui. E aqui eu fecho parênteses. E aí eu continuo desenvolvendo. Então aqui vai ficar o IJ, né? O segmento IJ vai ser 4y mais 1 menos essa conta que eu vou fazer aqui, ó, desses dois aqui. Então eu conservo aqui a letrinha y e somo apenas os números aqui, ó. Então vai ficar 1 mais 1, que é 2 positivo. E aqui eu vou fazer a conta aqui, ó. 1 mais 2, 3. Então aqui vai ser 3 positivo. E aqui eu fecho parênteses. Aliás, vamos colocar com a cor azul que estava, né? Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar desenvolvendo. Então o IJ vai ser o 4y mais 1. E aqui eu vou confrontar os sinais, ó. Então eu sei que esse menos com esse mais é menos.
Então aqui vai ficar menos o quê? 2y. E agora também eu vou confrontar aqui esse sinal aqui de fora, o menos, com esse mais aqui. Então menos com mais é menos. Então aqui vai ficar menos o quê? Menos 3. Então, continuando o cálculo aqui, vai ficar assim, ó, que o IJ é igual a 4y mais 1 menos 2y menos 3. Então, de novo, né, vou reagrupar os termos semelhantes. Então, aqui vai ficar o 4y. O semelhante ao 4y aqui, quem é? É o menos 2y. Quem que eu vou colocar aqui do lado do menos 2y que falta, né? Vou colocar aqui o mais 1. E quem que falta colocar aqui do lado do mais 1? O menos 3, né? Então, vou colocar aqui agora o menos 3. Então, aqui vai ficar IJ. E agora eu vou fazer a conta. O que eu vou fazer então? Eu vou conservar aqui a letrinha Y, que aparece aqui nos dois. E eu vou fazer a conta apenas dos números. Então vai ser o 4 menos 2, que é 2 positivo. Já que neste caso aqui, ó, mais 1 menos 3, eu vou ter que usar aquela técnica, né? De desconsiderar momentaneamente os sinais, faz de conta que eles não existem. E eu vou perguntar aqui, ó, quem que é o número maior? Claro, né, desconsiderando os sinais aqui momentaneamente. Se eu perguntar quem que é o maior, você vai dizer que é o 3. Então, aqui no resultado vai prevalecer o sinal que está do lado do 3, que é o sinal de menos. Então, é ele que vai vir para cá, menos. E aí, para mim resolver isso aqui, vai ficar assim, ó. Sempre que eu tenho um número positivo e um negativo, eu tenho que fazer uma conta de menos. Então, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, aqui ficou o quê? 2, ou seja, menos 2. Então, está aqui, ó. Essa é a medida do segmento IJ. 2y menos 2. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui que o segmento IJ ele é igual a 2y menos 2. Então, o que eu tenho que fazer? Lembra que eu disse lá no comecinho, né? Sempre que a gente encontra aqui um resultado, o que a gente tem que fazer? A gente pega aqui, então, o resultado do que a gente calculou e coloca lá no desenho. Então, onde tem o segmento IJ, eu vou colocar 2y menos 2. Então, está aqui, ó, o IJ, eu acabei de descobrir que é 2y menos 2, tudo bem? Se o IJ é 2y menos 2, então o ED também é 2y menos 2. Então agora vamos calcular o próximo item, que vai ser o item C. Já calculamos o A e o B, agora vai ser o C. Então aqui agora, pessoal, ele está pedindo no item C para calcular o perímetro do polígono DEIJ. Então é só seguir aqui, ó. Ó, D. Então vai estar aqui, ó. Vou colocar aqui um pontinho, né? No vértice D. O outro é o E. O outro é o I, que está aqui. E o outro é o J, que está aqui. Então ele quer o perímetro desse polígono aqui, ó, DEIJ. Então eu vou colocar aqui uma outra cor para você entender qual que é esse polígono aqui, ó. É esse aqui, ó. Tudo bem? Ele quer o perímetro do DEIJ. Pois bem, então vamos lá, vamos calcular então esse perímetro, né? Então, se a gente for pegar os resultados anteriores, eu repliquei o desenho aqui porque esse daqui estava muito cheio de cores e tudo mais. Então, vou pegar um desenho novo aqui que é igualzinho esse aqui para a gente colocar os dados aqui. Então, ó, a gente já sabe que a medida aqui do DE é 2y menos 2.
Então, aqui é 2y menos 2. Se o D é 2y menos 2, é claro, né? A gente acabou de achar que o IJ é 2y menos 2, que é esse segmento aqui, que é o mesmo desse aqui, tem a mesma medida desses dois aqui, ó. A gente também sabe que o segmento BC é 5y, né? Que é o que está aqui, ó. Então, se o BC é 5y, é claro, né, que o JD também é 5y, assim como o IE também é 5y. Então, para a gente calcular o perímetro, você lembra que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que somar a medida dos lados. Então, vai ficar assim, ó. O perímetro, P de perímetro, do polígono D, E, I, J, vai ser a medida DE mais a medida do EI ou IE, tanto faz, tá? Tanto faz. Mas a medida do IJ mais a medida do JD ou DJ, como você preferir. Então tá aqui, ó. DE mais EI mais IJ mais JD. Então perímetro do polígono DE e J vai ser o DE, que mede quanto? 2y menos 2 mais o EI, que mede 5y, mais o IJ, que é esse aqui, que mede 2y menos 2, mais o JD, que mede 5y. Então, de novo, a gente tem aqui uma expressão algébrica, né? E aí a gente vai ter que reorganizar os termos aqui, colocando os termos semelhantes um do lado do outro. Então vai ficar assim, que o perímetro do DIJ, que é esse polígono aqui, ó, que é um retângulo, né? Vai ser o 2y, que eu vou colocar ele aqui. E o semelhante a ele, que eu vou colocar aqui, quem é? Que tem a mesma letrinha e o mesmo expoente, é o 5y. Então coloco 5y aqui do lado. Quem mais que eu vou pôr aqui do lado? O 2y. Esse camaradinho aqui, ó. 2y. E do lado desse 2y, quem eu ponho? O mais 5y. Ok. Quem que eu vou pôr aqui agora? Agora eu vou colocar aqui o menos 2. Então aqui vai ficar o menos 2. E do lado aqui desse menos 2, quem que eu vou pôr? Vou pôr esse outro aqui, ó. Menos 2. Pronto, já coloquei todos os camaradinhas aqui embaixo. Então vai ficar aqui o perímetro do polígono D e J. Vai ser o seguinte. Eu vou pegar todos esses termos semelhantes aqui. Vou conservar a letrinha, que é Y. E eu vou somar apenas os números. Ó. Vai ser o 2, mais o 5, mais o 2, mais o 5. Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. E 9 mais 5, 14. Então, aqui vai ficar 14. E esse aqui, ó. Menos 2, menos 2. Bom, se os dois têm o mesmo sinal, né? Então, eu conservo o sinal. E somo os 2. 2 mais 2, 4. Isso significa que menos 2 menos 2 é menos 4. E está aqui o perímetro. 14y menos 4. Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado do perímetro procurado, do D e J. Tudo bem? Então, agora vamos para o próximo item.
Então aqui o exercício está pedindo para a gente calcular a forma fatorada do perímetro do polígono D e J, que é esse aqui, ó, tá? Então ele está pedindo para a gente fatorar o resultado do perímetro aqui, que é o 14y, menos 4. Então como que a gente faz para fatorar isso aqui, né? A gente tem que transformar essa subtração num produto, numa multiplicação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, lembra, é você calcular o MDC dos números aqui, ó. Então vamos pegar aqui o 14 e vamos decompor ele em fatores. Então o primeiro primo que eu vou usar aqui para dividir o 14 é o 2. 14 dividido por 2 é 7. O próximo primo que eu vou usar aqui é o próprio 7. 7 dividido por 7 é 1. Então aqui, na minha decomposição, vai ficar 2 elevado a 1, que multiplica o 7 elevado a 1. Agora vamos pegar aqui o 4. Então, decompondo o 4 em fatores, vai ficar a primeira coisa que eu vou usar aqui para dividir, o primeiro número que eu vou usar para dividir o 4 é o 2. 4 dividido por 2 é 2. Próximo primo é o 2. De novo, então 2 dividido por 2 é 1. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2. Tudo bem? Bom, a parte numérica vai ter como resultado o seguinte. O critério que eu vou ter que usar é os fatores que se repetem e que têm o menor expoente. Então, o 2 ele aparece aqui e aparece aqui. Só que o que tem o menor expoente deles aqui, qual que é? É esse aqui, ó. É esse camaradinho aqui. Então, eu vou escolher aqui o 2 elevado a 1. E o 7, ele só aparece aqui, mas não aparece aqui. Então, o 7 eu descarto, tá? Não posso pegar o 7 aqui. Então, vai ficar só o 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, esse é o resultado da parte numérica. No caso aqui do MDC das letras, né? Eu tenho que escolher sempre as letras que se repetem e que tem o menor expoente. A letra Y só aparece aqui e não aparece aqui do lado do 4. Então também eu não posso escolher a letra Y. Então, o meu MDC entre os números e as letras aqui vai ser só o 2, tudo bem? Esse é o resultado do meu MDC, entre o 14y e o 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse 2, vou colocar ele aqui em evidência, vou abrir aqui o parênteses, vou trazer este sinal de menos aqui para cá. E aí eu vou pegar esse termo aqui, o 14y, vou colocar ele aqui. E eu vou pegar o 4, vou colocar ele aqui. E eu vou dividir esses dois termos aqui por quem? Pelo fator que está aqui em evidência. Pelo termo que está em evidência. Então eu vou pegar o 2, vou colocar ele aqui. E também vou colocar ele aqui. E aí eu vou começar a resolver aqui, ó. Desenvolver a conta. 14 dividido pelo 2 é 7. Como o y não aparece embaixo, só aqui em cima no numerador, eu simplesmente abaixo o y aqui. Então vou pegar então agora esse resultado, 7y, e vou colocá-lo ali dentro. Então ali dentro vai ficar 7y. Agora vamos resolver essa parte aqui, ó. Então vai ficar assim. 4 dividido por 2 é 2. Então o resultado aqui é simplesmente 2. Vou pegar esse 2 e vou colocar ele ali dentro. Então a forma fatorada que eu estou procurando do perímetro aqui, né, que é 14y menos 4, é isso aqui, ó. Então o resultado aqui vai ser a seguinte resposta. Que a forma fatorada vai ser o 2, que multiplica 7y
menos 2. Então está aqui a nossa resposta. Tudo bem? Aqui para o item D. Bom, agora vamos lá resolver o item E. E de escola. Bom, então aqui agora ó, ele vai estar pedindo no item E a área do polígono DEIJ, que é esse aqui, ó, DEIJ. E ele pede a área, né? Então, é essa parte que está em verde aqui que ele está querendo, ó, no enunciado. Então, para a gente calcular a área, né, desse polígono, que é um retângulo, a gente vai ter que aplicar a fórmula para cálculo da área do retângulo. E essa é a seguinte, ó, a gente sabe que a área do retângulo ela vai ser o quê? A base vezes a altura, tudo bem? A base é essa medida aqui, ó, tudo bem? E a altura é essa aqui, ó. Então vamos lá fazer o cálculo. Então a gente vai dizer que a área desse retângulo aqui, né, do DJ, vai ser a base, que é essa aqui, que é 5y, vezes quanto? A altura, que é 2y menos 2. E aí eu tenho que tomar cuidado de novo, né? Para colocar esse 2y menos 2 aqui no cálculo, eu tenho que abrir aqui o parênteses. E lá dentro que eu vou colocar o 2y menos 2, tá? Então vai ficar 2y menos 2. Então a área do retângulo DIJ vai ser o 5y que multiplica 2y menos 2. Então aqui, para mim calcular isso, eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva. Então eu vou ter que fazer o 5y vezes 2y mais o 5y vezes o menos 2. Então a conta vai ficar assim, ó. Vai ficar o 5y que multiplica o 2y mais o 5y de novo vezes o menos 2y. Então vai ficar que a área do retângulo DIJ vai ser tudo isso aqui, tá? Ó, multiplicado. Só que é o seguinte, eu vou ter que reorganizar os fatores, né? Então, vamos aproveitar e colocar aqui os expoentes. Ó. O expoente desse y é 1, desse é 1 e desse é 1. Então, eu vou reagrupar aqui e reorganizar os fatores. Então, vou colocar aqui o 5. Vou riscar ele aqui. Do lado do 5 eu vou pôr o 2 aqui. Do lado desse 2 eu vou pôr esse y aqui, que é o y1. E do lado dele esse outro y, que é o y1. Nesse caso aqui, eu vou colocar primeiro aqui o 5. Vou riscar ele aqui. Do lado do 5, quem que eu vou pôr? O menos 2. Entre parênteses. E do lado do menos 2, que eu acabei de riscar aqui, quem que eu vou pôr? O y1. Tudo bem? Então, a gente vai ter que a área do DIJ vai ser o 5 vezes 2, que é 10. No caso dos y aqui, eu vou conservar o y. E como se trata de uma multiplicação, eu vou ter que somar os expoentes. Então vai ficar 1 mais 1. Já aqui eu vou ter que confrontar o sinal nessa multiplicação aqui. Então vai ficar mais com menos, menos. E 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 aqui. Então deu menos 10. Y1. Então, continuando para cá,
a gente vai ter o seguinte, que a área do DIJ, que é esse retângulo aqui, vai ser 10 y e o mais 1, que é 2, menos 10y. Tudo bem? E aí, esse aqui é o resultado da área do nosso querido retângulo aqui, ó. Então vamos colocar aqui o resultado em destaque, né? Então vai ficar assim. Essa é a resposta do item E, tudo bem? Essa é a área desse retângulo aqui, ó. Então agora a gente vai resolver o item F. Então aqui no item F, ó, ele pede para a gente calcular o perímetro, né, do retângulo DIJ, ó, DIJ, que é esse mesmo aqui, ele quer só que ele quer o perímetro, só que para x igual a 7. Então a gente vai pegar aqui a fórmula que a gente havia encontrado lá atrás do perímetro, que é o 14y menos 4. Então vamos colocar lá, ó, 14y menos 4. Só que aqui está dizendo que é para x igual a 7. Então significa que onde tem x, né, na verdade é y, tá? Aqui está x, pessoal, mas aqui no caso vai ter que ser o y, tá? Deixa eu apagar aqui e dar uma arrumadinha aqui. Então agora que está arrumado, ó, 14y menos 4 para y igual a 7. Então onde tem o y a gente põe 7. Então vai ficar 14 vezes o 7 no lugar do y aqui, ó, menos 4. E aí fazendo a conta, né, 7 vezes 14 vai ficar assim, ó, 7 vezes 14. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 98. Então, essa continha aqui deu 98, menos o 4. E 98 menos 4 é 94. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o perímetro do DE e J. Tudo bem? Para y igual a 7. Então, vamos colocar aqui o resultado aqui em destaque. E agora a gente vai calcular o G, tudo bem? Vamos lá. Então agora ele quer que a gente calcule a área desse mesmo polígono aqui, ou seja, toda a superfície aqui que está em verdinho, né? Ele quer a área, exatamente isso aqui, ó. E também para y igual a 7, né? Então onde que a gente vai pegar essa formulinha? Essa aqui, ó. Lembra que a gente calculou aqui, ó, a área do polígono DIJ. E daí a gente aplicou a fórmula para cálculo da área do retângulo e deu exatamente esse resultado aqui, ó, que é o 10y elevado a 2. Então vamos lá, ó. 10y elevado a 2 menos 10y. E aqui está dizendo que o y tem que ser igual a quanto? Igual a 7. Então, onde tem o y, a gente põe 7. Então vai ficar assim, ó, 10. Aonde tem o y, a gente põe o 7. E esse y, como ele está elevado a 2, o 7, obviamente, tem que ser elevado a 2 também, né? Menos 10. Que multiplica o y. Então, onde tem o y, põe 7. Então, vai ficar assim, ó. 10, que multiplica 7 elevado a 2, que é o 7 vezes 7, menos 10 vezes 7, né? Esse 7 aqui ele é positivo. Então, confrontando os sinais aqui, ó, menos com mais dá menos. E 10 vezes 7, 70. Então, desenvolvendo aqui, vai ficar assim, ó. 10 vezes 7
70 vezes 7 menos 70. Então, 70 vezes 7 é 490, menos os 70. E 490 menos 70 vai dar exatamente 420. Tudo bem? Então, essa é a área desse retângulo aqui, ó, o DE e J. Tudo bem? Então, vamos aproveitar, colocar aqui o resultado em destaque. E aí está finalizada a conta, tá? Do item G. Ok, pessoal, então observe, né? Álgebra aplicada na geometria. É difícil? Em certa parte é, né? Porque é bastante trabalhoso. Então isso daí significa que você tem que estudar e bastante, tá? Tudo bem? Mas não é nada impossível, tá, pessoal? Matemática é que nem instrumento. Se você tocar e praticar todo dia, você aprende. Agora, se você deixar o instrumento de lado, não praticar ele, aí vai ficar difícil, né? Mas eu sei que você é uma pessoa estudiosa, com certeza vai se esforçar, vai aprender, vai evoluir e vai ser feliz. Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.